Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Bispo Bruno passando aqui para, junto com vocês, participarmos de mais um Quarta com Bispo. Quarta com Bispo, que é esse tempo especial de Deus para a nossa região, para o povo metodista da quarta região, que é o povo de Minas Gerais, o Espírito Santo do Ceará, aonde todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós nos reunimos aqui pelo canal do YouTube da quarta região, para compartilharmos princípios da palavra de Deus, ênfases pastorais, bem como desafios que Deus vai gerando para a nossa região, para as nossas igrejas, para o nosso povo. Você que não é metodista, que não é da quarta região, que é metodista, mas é de outra região, que nem cristão ou cristã é, seja igualmente bem-vindo, seja igualmente bem-vindo aqui, porque nós queremos ser canais de Deus, instrumentos de Deus, para chegar até o seu coração. Então fique à vontade entre nós, interaja, curta, comente, compartilhe o link dessa transmissão para que muitas pessoas possam ser tocadas pela palavra dele. Eu quero me alegrar nesse tempo porque nós estamos vivendo momentos de congressos das federações aqui da quarta região. Os grupos diversos da quarta região têm se reunido nesse tempo através das federações e nós estamos tendo programações muito abençoadas. No final de semana passado, eu estive em 2 congressos de grupos societários aqui da nossa região, a Federação de Mulheres e a Federação de Jovens. Os jovens se reuniram em Cariacica e as mulheres igualmente no Espírito Santo, mas se reuniram em Guarapari. E eu estive ali me dividindo no final de semana nos 2. Pude participar e dirigir a reunião de eleição das mesas diretoras para o biênio 2025 e 2026 e também pude pregar em cultos desses 2 eventos. Momentos abençoadíssimos. As mulheres, com mais de 300 mulheres, só de votantes foram 210, fora as mais de 100 mulheres que estavam ali visitando o Congresso, participando do Congresso, mas sem direito a voto na plenária. Tivemos uma programação de jovens com cerca de 250 jovens ali em Cariacica. Os juvenis se reunirão no próximo final de semana também no Espírito Santo. Já não tem mais vaga, já todas as vagas são esgotadas, foram preenchidas para o Congresso de Juvenis, a nossa juvenília, e os homens que vão se encontrar no final de outubro, iníciozinho de novembro, vão se encontrar em 1, 2 e 3 de novembro. Eu falei final de outubro, mas me enganei, é no iniciozinho ali de novembro, 1, 2 e 3 de novembro, os homens vão se reunir em Belo Horizonte. Se Deus quiser, eu vou estar junto com os juvenis próxima semana, e se Deus também quiser, estarei junto com os homens na primeira semana de novembro. Você sabe, nós estamos nesse tempo também orando pelo nosso concílio regional, que vai acontecer de 28 de novembro a 1º de dezembro em Teresópolis, na Escola de Missões da 1ª e da 7ª região, que tem nos abençoado com a abertura desse espaço para fazermos o nosso concílio. E eu quero desafiar você, mesmo sendo delegado ou delegada, não sendo delegada, clérigo, leigo, não importa, você que é membro da quarta região ou ama a nossa região, quer ser um intercessor, intercessora, no dia 13 de outubro nós iniciamos uma campanha de oração pelo 46º concílio, 46 dias de oração, de 13 de outubro até 27 de novembro, até a véspera do nosso concílio. Quero contar com você em oração, em clamor a Deus, para que todas as discussões, demandas, projetos, propostas, nossas nomeações pastorais para o ano de 2025, tudo ocorra debaixo da mão do Senhor. Vamos compartilhar nessa noite princípios da palavra de Deus em Lucas capítulo 15, versículos de 25 a 32. Lucas capítulo 25, Lucas 15, do 25 ao 32. Diz assim o texto: E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças.
E chamando uns dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai mandou o matar, o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, porque esse teu irmão tinha se perdido e se achou. Gente, esse texto é aquele famoso texto onde a Bíblia narra sobre a parábola do filho pródigo, aquela história contada por Jesus para narrar a história de um jovem que resolveu pedir ao pai parte da sua herança, se antecipou em pedir parte da herança, e de repente saiu pelo mundão aí, sem rumo, sem qualquer projeto saudável de vida, se arrebentou no pecado. E um dia esse camarada botou a mão na consciência e pensou: é melhor voltar para a casa do meu pai e não assumir a honra de ser um filho, mas voltar para a casa do meu pai e aceitar a posição de ser um servo de meu pai, porque na verdade os filhos não merecem a honra, ou melhor dizendo, os filhos merecem a honra de filhos, e eu me comportei não como um filho, então eu vou voltar à casa do meu pai e vou pedir que ele me aceite não como filho, mas como empregado. E assim ele fez, voltou, e o pai o aceitou. Para sua surpresa, o pai o aceitou da melhor forma possível, mandou matar um animal, fez festa com a volta daquele filho e celebrou. Só que o que me interessa tratar com vocês aqui não é nesse momento, não é nessa oportunidade, as bênçãos de ser alguém que se arrepende. Mas o meu objetivo de tratar aqui com vocês é o comportamento do irmão do filho pródigo e como que esse comportamento do irmão do filho pródigo pode manifestar para nós alguns alertas para nós vivermos adequadamente como filhos e filhas de Deus. Esse famoso texto, ele fala não apenas de um filho que se arrependeu e voltou para a casa do pai, não apenas de um pai misericordioso, prefigurando ali, representando o próprio Deus, mas esse texto também fala do irmão do filho pródigo, do irmão do filho irresponsável, e aponta para nós, para mim, para vocês, para o terrível perigo de interagir com os ambientes cristãos, com os ambientes religiosos, viver dentro da igreja, aparentemente obedecendo a leis, obedecendo a princípios, cumprindo com deveres, mas sem enveredar plenamente, sem seguir plenamente o caminho de um filho e de uma filha de Deus. Então, gente que está dentro da casa de Deus com tudo perdida. Então nós podemos chegar a essa conclusão apenas olhando o texto e vendo o comportamento do irmão do filho pródigo. O versículo 29 que nós lemos diz que ele replicou com o pai, ele questionou ao pai: há tanto tempo eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e por que o senhor nunca me deu um cabrito cevado para que eu me alegrasse com os meus amigos? Então, ao fazer essa ponderação, ele mostra que estava dentro da casa do pai, mas não era livre como um filho que estava na casa do pai. Esse trecho, esse diálogo da conversa ali, esse trecho do diálogo da conversa do irmão do filho irresponsável, o irmão do filho pródigo com seu pai, é uma prova clara de que há pessoas que vivem dentro da igreja, dentro da casa do pai, mas não se sentem livres. O irmão do filho pródigo, ele não vivia como um filho, mas ele se comportava no fundo como um escravo, porque ele fazia as coisas com as motivações erradas. Veja que ele vai questionar, ele vai inquirir, ele vai perguntar ao pai por que o pai nunca lhe deu um bezerro para ele se alegrar com os amigos. Quando o pai diz: rapaz, tudo que é meu é teu, não precisava
que eu mandasse matar, você deveria se sentir livre o suficiente para, uma vez tudo que sendo meu é teu também, você fosse lá e matasse um animal e comesse o seu churrasco com seus amigos. A obediência daquele filho não era a obediência do coração, mas era a obediência da obrigação, porque ele fala: eu vivo aqui contigo, te sirvo esse tempo todo e o Senhor nunca me deu retorno disso. Então, como ele tinha uma obrigação e não um serviço do coração, ele nunca conheceu o amor do Pai. Ele nunca teve acesso direto ao coração do Pai, porque ele se via como escravo, na verdade. Ele se via como alguém que trabalhava e que servia ao Pai por obrigação. E muitas pessoas estão na igreja também por um costume, por uma sensação de obrigatoriedade, por uma sensação de ter que ser obrigado, obrigada a fazer algo para Deus, já que se espera algo dele. Já que eu espero algo de Deus, eu preciso também fazer algo para Ele. É uma via de mão dupla. Ele me dá uma coisa e eu dou também outras coisas para Ele. E esse é um obstáculo muito sutil, e esse obstáculo sutil tem roubado a alegria e a satisfação em viver as realidades da casa de Deus, as realidades do reino de Deus, porque essa sutileza do coração humano de que se eu faço algo para Deus, eu mereço que Ele faça algo para mim, isso tem roubado a alegria e a naturalidade de viver com Deus. É um filho, é uma filha que está dentro da casa do pai, mas não consegue enxergar-se parte daquilo, porque ele tem o coração preso na sua obrigatoriedade. Ele vive dentro da casa do pai, mas ele não é livre. Então essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que eu observo nesse texto é que no versículo 29, no versículo 30, que nós também já lemos aqui, diz que ele respondeu ao seu pai: o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos, mas veio esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, com as meretrizes, e o Senhor mandou logo matar um animal especial para ele. O filho mais velho se irritou com a misericórdia do pai. Olha só que absurdo. Ele se irritou com a misericórdia, com a graça do pai. Ele não se alegrou com a restauração do seu irmão, porque ele não conseguia enxergar a misericórdia da forma como o pai enxergava. E esse é um segundo exemplo de como que a gente pode investigar o nosso coração para não cometermos o mesmo erro. Então esse é um exemplo clássico de pessoas que estão inseridas na casa do pai, ou seja, a gente tem aqui a pré-figura de um pai que tem dois filhos, um se arrebenta no pecado e o outro de alguma forma não se arrebenta no pecado clássico, mas vive com seu coração muito distante do pai, e ele manifesta o exemplo de pessoas que estão inseridas na vida religiosa, na casa do pai, mas estão com seus corações cheios de amargura. O coração é preenchido por sentimentos, por sensações que não tem nada a ver com o pai. Enquanto o pai tinha o coração misericordioso, o filho mais velho tinha o coração cheio de amargura. E na perspectiva do filho mais velho, não havia então a possibilidade de amor, de restauração, porque o ressentimento que ele nutria pelo irmão ter gastado o dinheiro da família com prostitutas, não pode ser considerado menos grave que o pecado daquele filho mais velho, do pecado, digo, do irmão mais novo, que abandonou e desonrou o pai. O pecado dele de carregar o ressentimento não era menos grave que o pecado do irmão mais novo que abandonou e desonrou o pai. Porque às vezes a gente acaba colocando o pecado em balanças convenientes a nós. Quem está fora da igreja peca muito mais do que eu, que estou dentro da igreja, mas tem o meu coração cheio de amargura. Quem está no mundo das drogas ilícitas é um miserável, um desgraçado, enquanto eu gozo de alguma benevolência, de alguma manifestação de pano na minha cabeça, de Deus, porque eu estou dentro da casa do Pai, não obstante estar com meu coração amargurado. Não é menos grave. Ele se recusou a entrar na casa para celebrar a volta do irmão, ele se recusou a entrar na casa para celebrar a restauração do irmão arrependido. Pelo contrário, antes ele se viu revoltado
e ali envenenado pela mágoa e a ponto de falar, não vou entrar aí, porque aí se celebra uma coisa que eu não consigo perceber no meu coração. Esse filho mais velho é caracterizado por pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que estão na casa do pai, entre aspas, mas são amarguradas por situações do passado, ou então por interpretações da vida que só são feitas a partir das suas próprias referências. Diga-se de passagem, contaminadas por sentimentos que não foram tratados por Deus. Então investigue o seu coração, investigue a sua alma, investigue o que está aí dentro do seu coração, para que você possa saber se o que está aí dentro do teu coração tem a ver com os princípios de Deus. Porque o irmão do filho pródigo, ele tinha um coração totalmente desconectado do coração do pai. O coração dele não tinha nada a ver com o coração do pai. O coração dele não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria e pode fazer na vida do ser humano. E por isso ele se colocou numa posição de não se associar àquilo que estava acontecendo, aquela festa, aquela celebração. Uma terceira coisa é que no versículo 30 está dizendo ainda o seguinte: então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Na verdade, eu cometi um erro, esse é o versículo 31, onde o pai diz, tudo que é meu é teu. Aquele filho mais velho era rico, só que ele estava vivendo na miséria de sentimentos e relacionamentos. Olha só, o pai, que tudo leva a crer no texto bíblico, sinaliza que era alguém de muitas propriedades, de um poder aquisitivo muito grande. Ele disse, o senhor nunca me deu nada. E o pai responde, cara, tudo que é meu é teu, rapaz. Você não precisava estar vivendo essa situação. Então o filho, mesmo sendo parte de uma grande riqueza, o pai sendo rico, então ele também era rico, ele vivia numa miséria de sentimentos e de relacionamentos com o pai, com o irmão, consigo mesmo. Ele tinha toda a riqueza do pai à sua disposição, mas vivia como escravo. E há muitas pessoas, lamentavelmente assim, ainda hoje nas nossas igrejas, dentro da casa do pai, sem experimentar os banquetes de Deus, servindo sem alegria no coração, sem liberdade até para adorar. Você vê pessoas dentro das nossas igrejas que ficam constrangidas, não sabem nem como se comportar no momento mais simples do culto, que é o momento comunitário do louvor, da música. Tem gente que não sabe se comportar, vai bater palma, não é que ele seja sem ritmo ou não entenda ali a questão do ritmo da música, ou não saiba cantar bem. Você vê que há pessoas que se sentem totalmente descoladas daquele ambiente. O arrependido, aquele que tem o coração quebrantado, aquela pessoa que tem o coração quebrantado, festeja a restauração. Então aquele que se arrependeu, o filho irresponsável, o pródigo, que se arrependeu, festejou restauração. Enquanto o outro, que ficou dentro de casa, que não saiu num primeiro momento, que aparentemente, entre aspas, honrou o pai, mas que na hora da celebração ficou do lado de fora de casa, ficou ali totalmente perdido e com o coração endurecido, esse não participou da bênção. Essa triste realidade do irmão do filho pródigo serve para a gente como um alerta, serve para a gente como um sinal amarelo latejando na nossa alma. Um sinal de alerta para que nós não nos tornemos pessoas que vivem dentro da casa do Pai, mas que não se sentem participantes daquilo que é do Pai. O cara estava dentro da casa de um pai rico, mas ele insistia em dizer, eu nunca tive nada para celebrar com os meus amigos. Aí precisou o pai categoricamente falar, mas tudo que é meu é teu. Você não precisava estar vivendo essa miséria de alma, você não precisava estar vivendo essa miséria de amargura. Entendamos de uma vez por todas, meus irmãos e irmãs, nós não precisamos viver amarguras na nossa alma, nós não precisamos viver misérias emocionais, nós não precisamos ceder a qualquer situação que o mundo empurra para nós como algo
que não é projetado no coração de Deus. Não se contente em apenas estar dentro da casa, dentro da igreja, mas reflita sobre os alertas que o irmão do filho pródigo manifesta para nós, para que a sua vida produza frutos dignos e abençoadores. Então guarde isso em primeiro lugar. Nós podemos estar dentro da casa do Pai, mas não viver a liberdade de estar ali. Nós podemos estar dentro da casa do Pai, inseridas na vida religiosa, mas com o coração cheio de amargura. E nós também podemos estar dentro da casa do Pai, mas não nos sentirmos participantes daquilo que a casa do Pai tem para nos oferecer. Eu desafio você a se assumir como filho e filha de Deus. Se você não viveu a experiência do filho pródigo, do irmão do filho mais velho ali, ótimo, melhor que seja assim. Você não precisa se arrebentar no pecado para ser preenchido ou preenchida pela misericórdia e pela graça. E da mesma forma, se você está sendo tentado a ser como o irmão do filho pródigo, dentro da casa, mas sem usufruir do melhor de Deus, pense, enquanto você tem vivido como escravo, enquanto você tem alimentado amarguras, enquanto você não usufrui do melhor de Deus por não obedecer totalmente. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, vocês podem comer o melhor dessa terra. Deus te abençoe, até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, em mais um Quarta com o Bispo. Espalhe o link dessa transmissão para o maior número possível de amigos. Lembre-se de orar. Você não pode mais se inscrever, acabaram as inscrições, então lembre-se de orar pelo Congresso de Juvenis que vai acontecer no próximo final de semana, e lembre-se de orar e de se inscrever, porque eu acredito que ainda tenham poucas vagas, mas você ainda pode participar do Congresso de Homens. Inclusive eu estou aqui com a camisa própria dos Homens Metodistas do Brasil, essa camisa aqui do Avante por Cristo, que é um selo criado pelos Homens Metodistas do Brasil. Então estou com essa camisa aqui em homenagem aos homens metodistas brasileiros, para desafiar você a participar do Congresso dos Homens Metodistas da 4ª Região, nos dias 1, 2 e 3 de novembro em Belo Horizonte. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Fique na paz.